Será que esse sentimento é meu? Você já parou para pensar que pode ser que você esteja sentindo sentimentos que não é seu? Isso mesmo. Mas no decorrer do dia, na correria, você nem se dá conta disso. Que isso pode estar acontecendo na sua vida. E isso é mais comum do que você imagina. Sabia que muitas pessoas sentem culpa em algumas situações em mais ou menos intensidade. Mas eu quero que você saiba que você pode estar passando por isso na sua casa, com seu filho, com seu cônjuge, no seu trabalho, nas suas relações aí com seu pai, sua mãe, sócio, alguma situação, sabe, que você não consegue entender de onde vem esse sentimento de culpa ou como resolver isso. Meu nome é Silviane Santos, eu sou terapeuta integrativa e eu vou te explicar de onde pode estar vindo esse sentimento e como você dá um rumo para ele, onde você não fique se esquivando da sua responsabilidade e nem se fazendo de vítima dessa situação. Porque a ideia que eu quero trazer para você é que você compreenda por que você está com esse sentimento que muitas vezes não é seu e o que pode ter aí por trás de toda essa situação. E se realmente essa culpa é sua, porque você pode estar carregando lixo emocional que nem é seu, que você nem é responsável por todo esse dano, mas eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e aqui sempre tem conteúdos que vai ajudar você a entender como que você é hoje esse adulto baseado na criança que você foi. E eu sempre trago conteúdos, coloco posts no meu grupo do WhatsApp para que você possa se desenvolver e se tornar um adulto mais saudável, certo? Que você tenha aí uma vida que vale a pena ser vivida e comece a observar as suas dores e os seus comportamentos. E se você gostar, se inscreve aqui, entra no meu grupo do WhatsApp, que é gratuito, que você vai estar aí em contato comigo e com você mesmo. Vamos lá, toda culpa esconde uma dívida, e algumas dívidas foi você que criou. Algumas dívidas nem foi você que criou, você já nasceu com elas. Algumas dívidas, elas não são reparáveis, e outras são reparáveis, e essa aí é uma grande questão. E eu quero trazer alguns exemplos aqui para que você entenda. Nem sempre quando você erra com alguém, você pode fazer alguma coisa, porque muitas vezes não tem nem o que você fazer nessa situação. Você não tem o que fazer, por exemplo, numa situação onde você pegou algo emprestado de alguém, essa pessoa te emprestou e por um acidente você quebrou esse algo. Então, você quebrou, por exemplo, uma máquina fotográfica que você pegou emprestada da sua amiga. E você pode até comprar uma outra máquina para essa amiga, só que essa máquina da sua amiga tinha um valor sentimental. Compreende? Mas ela emprestou assim mesmo. Então você pode até repor a máquina, mas você não vai conseguir reparar o dano, que foi estragar algo aí, que foi sentimental para essa pessoa, que era sentimental, que ela tinha um apreço muito grande. Você está conseguindo me compreender? Muitas vezes, esse sentimento traz uma bagunça para você na relação que você está tendo com sua amiga, nessa situação que muitas vezes você se sente sobrecarregada e muitas vezes não está claro ali qual é o acordo, né? E qual a dívida que você tem ali com essa pessoa. Nesse caso, desse exemplo que eu dei, ela te emprestou a máquina com valor afetivo. Você concorda comigo que você quebrou, mas você está querendo devolver para ela a máquina, uma outra máquina nova? E ela pode ficar irritada, brigar com você, discutir porque tinha um valor sentimental. Você está devolvendo a máquina, certo? Você está comprando outra, entregando para ela, mas você nunca vai poder reparar o sentimento, porque é dela. Isso daí é algo dela, não é seu. Ela deveria ter pensado antes de emprestar algo que tinha tanto valor para ela. Mas você carrega a culpa de ter estragado isso dessa pessoa, esse objeto, por exemplo. E isso te fazer mal, estragando até um relacionamento, certo? Então, esse aí é um exemplo, tá? Vamos supor que uma mãe ou um pai sente que errou com o seu filho na infância. Aí ele percebeu que ele foi muito agressivo, muito ausente. E aí esse pai conseguiu perceber que o comportamento dele com aquele filho trouxe prejuízos para ele. E aí, vamos supor que eles já conversaram, que eles já tinham falado sobre isso. E aí, hoje, esse adulto, esse jovem, é inseguro, desestruturado, muito seguro, carente. E aí você associa isso à sua negligência, né, do seu cuidado ou no seu excesso de rigidez. E aí esse pai, essa mãe se sente culpado por esse jovem estar se comportando dessa maneira.
Qual que é o papel desse pai e dessa mãe nesse cenário? Sim, ela pode ter errado, sim. Se ela acha que errou, provavelmente ela errou. Se ela tem essa consciência, é importante ela fazer uma retratação com esse filho. Por exemplo, dizendo, ela sabe que errou. Filho, eu errei, eu percebo que naquela época eu disse coisas que não eram legais, que não eram boas para nenhuma criança ouvir. Eu não deveria ter deixado você naquele dia esperando tanto tempo na escola. Eu não deveria ter esquecido você, né? Ela retrata. Muitas vezes essa retratação é suficiente para essa criança se sentir acolhida, esse filho adulto, né? Que realmente essa mãe reconhece isso que foi acontecido no passado. Às vezes esse adulto reconhece e fala, não mãe, realmente você pisou na bola comigo, eu reconheço que você pisou na bola comigo, né? E às vezes não tem reparação. Muitas vezes essa mãe quer reparar essa situação. E aí essa mãe quer reparar de que jeito? Filho, eu quero te recompensar por toda a ausência que eu estive no passado. Toda aquela tristeza que eu causei naquele tempo. E aí, ao querer reparar, essa mãe provavelmente vai acabar estragando mais esse adulto. O que ela começa a fazer? Ela começa a dar dinheiro para ele, pagar todos os cursos, pagar tudo que ela não conseguiu dar quando faltou no passado. Então, essa mãe tenta compensar um erro do passado. E ela tenta compensar com algo hoje no presente que não repara o que aconteceu. Não tem reparação. Ela quer reparar um dano emocional, muitas vezes, com o físico. Certo? E muitas vezes também com o comportamento, privando esse jovem de ir para a vida, de conquistar as coisas que ele precisa conquistar, de mostrar para ele que ele precisa ser resiliente. Então ela deixa para ele a comodidade, tudo fica mais fácil para esse jovem. Certo? Como se compensasse o erro dela. E isso atrapalha. Se ela perguntar para esse filho, será que se eu começar a pagar esses cursos para você, você vai se sentir mais amado agora? Se eu pagar esses cursos para você, ou se eu der uma casa para você, você vai se sentir mais amado? Isso vai fazer a diferença para você? Então, ela pergunta isso para ele, eu te dou dinheiro agora, eu te dou coisas, e aí esse filho muitas vezes vai falar assim, não. E muitas vezes essa mãe se sente desvalorizada porque ela tenta compensar com algo que esse filho nem sabe que para ele é uma forma de compensação. Então fica uma bagunça nessa relação. Muitas vezes, o que acontece? A mãe se sente culpada, tenta compensar sem mostrar para esse filho que está tentando compensar algo que ela errou lá no passado e começa a presentear muito esse filho, dar muitas coisas para esse filho e esse filho não valoriza. E aí essa mãe começa a se sentir desvalorizada. Ah, porque eu estou fazendo isso por ele, ele não reconhece. Tudo bem, talvez ele não saiba que o que você está fazendo hoje é para fazer que ele se sinta amado por algo que você não deu lá no passado. Então isso muitas vezes não está adiantando. Certo? Então vamos supor que você tenha feito o quê? Se separado, por exemplo, do seu esposo, por qualquer outro motivo. Você tomou a decisão pela separação. E aí você também se sente culpada. Essa separação da criança, afastada do pai, muitas vezes vocês até tiveram ali um acordo onde ele pegava a criança de final de semana, mas você sentiu que essa criança sentiu muita falta do pai, que essa criança sofreu demais, ela até adoeceu por essa separação, então você se sente culpada por aquilo. Muitas vezes você faz uma promessa de reparação, certo? Muitas vezes, você não consegue reparar certas coisas. Porque na cabeça daquela criança, você separou. Na cabeça daquela criança, você deixou ela longe do pai. Então, assim, como que essa criança absorveu isso e levou para o futuro, vai depender muito de como o cérebro dela absorveu isso. Então existem coisas que têm reparação e existem coisas que não têm retratação. E muitas vezes, o que acontece? A gente não tem uma estrutura para ter uma conversa, para resolver isso. E a gente leva anos empurrando isso com a barriga. E não empurrar isso com a barriga, essa relação vai se desgastando, você vai ficando adoecida. E a pessoa que está sendo super protegida, ela vai ficando completamente disfuncional na sua relação aí com a vida, com o mundo, como ser humano. Saudável, que vai atrás de conquistar suas coisas. Tá fazendo sentido pra você? Muitas vezes você tá ali conectada com seu filho, tentando ser a melhor mãe pra ele, né? Mas você faz muita coisa pra compensar. E essa pessoa, seu filho, nem pediu, não reconhece. Ela não sabe que você está fazendo aquilo para recompensar. Então você se sente desvalorizada. É preciso ter uma conversa, sabe? Entender como que o outro está vendo isso, como que eu posso repor isso, como que eu posso compensar essa dor que eu causei em você. E essa conversa ela tem que ser imprescindível, porque esse acordo vai definir que hora que acaba essa dívida, como acaba essa dívida e quando vai acabar. Porque essa dívida tem que acabar em algum momento. Mas como você não tem ferramenta para fazer essa conversa, você fica eternamente em dívida. Sabe aquela conversa? Tem gente que é eternamente
eternamente grata a você, tem gente que fica eternamente em dívida. Quando que você vai pagar essa dívida com seu filho se você errou com seu filho? Quando que você vai sentir que essa dívida é quitada? Ela tem que acabar. Se você tá passando por uma situação como essa, se você tem um problema no seu casamento, que você sente que você faz demais, que você tá em crédito com outra pessoa, porque o problema do crédito é que você desvaloriza qualquer coisa que aquele que tá devendo tenta fazer pra você. Eu vou colocar um exemplo de casamento. E uma situação que acontece com muita frequência no casamento. Uma mãe sobrecarregada que faz tudo em casa, tudo pelo filho, trabalha fora. Ela sente que ela faz mais em casa do que o marido. Então, na mente dela, esse homem tá em dívida com ela. Porque se ele trabalha e não ajuda na casa, com as tarefas domésticas, ele faz pouco com o filho, a mulher já acha que ele tá devendo. E ele também. Ele acha que tá devendo. E ele tenta fazer coisas que na cabeça dele é uma compensação. Sabe? Ele traz um doce, ele leva ela para fazer as compras, mas o que ela estava precisando? Ela estava precisando de mais ajuda na casa, ela queria que ele ajudasse a criança com a lição de escola. Só que esse homem, ele não faz isso, ele faz outras coisas. E aí esse homem se sente desvalorizado porque ele está tentando compensar algo que ele sabe que ele não faz e ele quer ser visto. Só que ele quer ser visto com coisas que ele não combinou com ela, que seria algo que estaria dentro do acordo. Então a mulher está sempre esperando que ele faça mais, outra coisa que esteja dentro do que ela espera, porque é o que ela estava querendo ali, de necessidade. E aí ele faz outras, ela não se sente vista, não se sente ouvida, sobrecarregada, e ele sabe que está em dívida, mas ele acha na cabeça dele que está tudo certo, que está recompensando. E na cabeça dela, ela não reconhece que ele faz isso, faz aquilo, outras coisas. E o que acaba acontecendo? Os dois se sentem desvalorizados. E aí, esse que está em dívida vai se queixar de alguma situação. Ah, mas é porque você também, você fez aquilo tal dia. E sabe qual é o problema dessa situação? Aquele que é o credor, aquele que está claramente em vantagem na situação de ser o sobrecarregado da relação, esse tem o poder, que é, ele não precisa ouvir a queixa daquele que está devendo. Porque nada do que o que está devendo se queixe tem valor perto de tudo aquilo que esse que está sobrecarregado, nesse caso a mulher, está fazendo. Então essa mulher, se está fazendo muita coisa, o marido tem até uma queixa assim, sabe? Aí ela fala, o quê? Você quer discutir? Então você vai ouvir isso, isso, isso. Então ela traz algo muito maior. Por quê? Ele não tem direito à queixa, porque ele está te devendo. E a relação fica desigual. Então, o que tem que acontecer? Uma conversa franca. Nós precisamos zerar essas dívidas. E como que nós vamos zerar essas dívidas que estamos carregando até agora, neste momento? De que jeito? Que ferramenta que eu vou utilizar para zerar essa dívida? Você está conseguindo ter um raciocínio sobre o que eu estou falando? E isso é muito corriqueiro. Então, você precisa dizer para o outro o que você precisa que ele faça. Eu preciso que você faça isso, isso e isso. Se o outro não puder, não quiser, não conseguir, ele vai dizer, eu não posso, eu não consigo, eu não quero. Eu tenho isso para te oferecer, você aceita? E às vezes, isso que essa mulher esperava, que era ajudar com a lição de escola, ela vai ter que abrir a cabeça para ouvir assim, então peraí, o que você pode fazer? Deixa eu ver se isso que você pode fazer, de repente entra aqui na minha mente, eu posso sentir. Não. Realmente você faz as coisas. Não era o que eu queria. Mas deixa eu escutar o que você tem para me oferecer. Aí o outro vai dizer, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Isso aqui tem um valor para você? E aí essa mulher pode dizer, peraí, honestamente não tinha. Mas eu posso começar a pensar. Se o fato de você trazer um doce, sair de tarde com essa criança, resolver esse problema aqui, tá bem. Antes eu achava que você não fazia nada. Mas olhando para esse lado, pode ser que você faça essas coisas, mas eu não estava conseguindo ver essas coisas como algo que me desse um alívio. Aí dentro desse acordo você cria um novo sistema para avaliar como que está o equilíbrio dessa bagunça, porque ainda assim, talvez vocês vão ter que fazer ali, ó, você pode fazer isso, isso tem valor sim, mas eu ainda preciso que você faça tais coisas. E olha, tem uma coisa, às vezes você até pode se sentir um pouco mais leve, mas você não quer, porque você quer mostrar pro outro que tá pesado pra você. Porque você quer mostrar o tamanho de quanto ele te deve, o quanto ele tá falhando, te sobrecarregando, e muitas vezes você poderia até delegar mais pra ele. Sabe, ele poderia fazer mais coisas pra você, mas você não entrega pra ele fazer, porque você quer deixar claro pra ele o quanto ele tá errado pra você. E aí, eu quero te perguntar, se isso está se prolongando por muito tempo, o que vai acontecer? O que você vai fazer com o crédito que você está acumulando? Porque o crédito não usado é uma fatura emocional que mais cedo ou mais tarde vai estourar. E você não vai aguentar. E com isso, você vai adoecendo. Sabe? Imagine uma mãe que tá jogando o tempo todo na cara do filho, que fez tudo por ele, que pagou a faculdade. Tá bom, você pagou a faculdade. O que eu tenho que fazer agora pra você? Porque agora que você pagou meu estudo, qual é a sua expectativa sobre como eu devo isso pra você? Ah, então agora você tem que cuidar de mim pra sempre? O que você tem que fazer comigo? Peraí, deixa eu ver se eu quero isso.
Será que se eu soubesse disso antes, eu ia querer isso? Eu ia querer que você pagasse essa escola particular para mim? Então, essa bagunça emocional precisa ser resolvida. Pessoas carregam muita culpa e elas têm uma tendência de achar que está se enterrando, que está falhando com o outro. Ela está sempre acreditando que ela está deixando a desejar para o outro. Geralmente tem uma história por trás aí de se sentirem preferidos na infância. São aquelas crianças que não se sentiram vistas, não se sentiram valorizadas e que para que elas tivessem a atenção dos pais, elas não era fácil para ela, né? Não era gratuito, elas não podiam enxergar de uma maneira leve, elas tinham que se desdobrar para chamar a atenção desses pais. Então para elas, o amor só é merecido quando você faz algo. Então quando você não faz, você sente que você não merece, porque você não aprendeu a ter um amor gratuito. O meu convite é para você refletir. Será que tem que ser sempre assim? Será que sempre que você não agrada ou não fez aquilo que o outro queria, você parou de merecer o amor dele? Será que é por isso que você se cobra tanto em fazer tanto pelo outro, ou reparando tanto quando você erra, porque você acha que quando você errar, quando você falhar, você não merece mais esse amor? O seu amor e a sua entrega é tão insignificante assim, que qualquer coisa que você deixe de fazer, deixe de falar, sabe, vai ser motivo para o outro não estar com você mais? Você se sente muito endividada, muito em dívida, muito culpada? Será que não é hora de você olhar para a sua dependência emocional e entender que você teve uma história onde você não se sentiu valorizado o suficiente e que hoje você tem uma dependência de fazer com que o outro te ame para que você se sinta amada, respeitada e com valor, certo? É importante trazer clareza para tudo isso que está acontecendo na sua vida, para que você tenha relações saudáveis e para que você não venha adoecer futuramente ou continuar adoecendo, caso você já esteja adoecida com as suas emoções numa relação onde muitas vezes você acredita que não tem saída, mas existe saída. Mas para isso você precisa enxergar onde você está, como que você está, o que você está fazendo, que ferramenta você está usando para ter relações saudáveis. E até o próximo vídeo.